Seja bem-vindo a mais uma aula do Conexão Educação. Eu sou a professora Galsa Freire e o tema da aula de ciências de hoje é Níveis de organização da célula aos domínios. Iniciaremos falando sobre a importância da classificação dos seres vivos e conheceremos todos os níveis de organização, como por exemplo, células, tecidos, sistemas. Agora, fique bastante atento a todas as informações e boa aula! Olá turma, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jocasta, sou professora de ciências e hoje nós vamos trabalhar sobre os níveis de organização dos seres vivos, da célula aos domínios. Vocês já pararam para pensar como os seres vivos eles são formados? Então bem, vamos lá. Classificar os seres vivos é muito importante para compreender um organismo, para compreender realmente uma estrutura. Para isso, o sistema de Carl Woese, 1977, classifica os seres vivos em 3 domínios: o domínio bactéria, o domínio árquea e o domínio eucária. Qual a diferença de cada um? O domínio bactéria e o domínio árquea, eles estão classificados como procariontes e o domínio eucária como eucariontes. Para que vocês possam entender isso aí, a gente precisa relembrar o que é realmente um ser procarionte e um ser eucarionte. Esse ser procarionte, ele vai estar significando que ele apresenta um núcleo desorganizado. Por quê? Porque ele não apresenta uma membrana nuclear que separa o material genético do citoplasma da célula. Já os seres eucarióticos, eles apresentam um núcleo organizado. Eles vão ter o quê? Essa membrana nuclear. Então, os seres vivos, eles são inclusos nesses 3 domínios. O domínio bactéria e o arqueabactéria, que inclui os seres procarióticos, e o domínio eucária, que no caso tem os seres eucarióticos. Como vocês podem ver, o domínio bactéria está ligado com o domínio arqueobactéria. Nesse domínio bactéria estão inclusas todas as bactérias, certo? E cianobactérias. E o que seria esse domínio árquea? Esse domínio árquea são as bactérias extremófilas. São aquelas bactérias que vivem em ambientes inóspitos, aqueles ambientes que nenhum ser vivo conseguiria sobreviver. Já o domínio eucária são todos os seres eucariontes. E quem são eles? São os fungos, protozoários, as plantas, os animais. Então, eles pertencem a esse domínio. Tranquilo? Então, os seres vivos, eles são classificados nesses 3 domínios: bactéria, arqueobactéria e eucária. Tranquilo? Mas como um ser vivo, como um organismo ele é organizado? Para isso, existem os níveis de organização dos seres vivos. Como vocês podem ver, tudo começa pelo átomo. O átomo, ele é uma partícula bem pequena. Nós temos átomos, por exemplo, carbono, o átomo de oxigênio, o átomo de hidrogênio. E o conjunto desses átomos, eles vão dar origem a moléculas. Veja bem, a molécula de água, H2O, né? Ela tem átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Então, o conjunto de átomos, eles formam moléculas, certo? E as moléculas, elas quando se unem, o conjunto dessas moléculas, dão origem às organelas. Mas o que seria as organelas? As organelas, elas estão presentes dentro de uma célula. Então, o conjunto de organelas dá origem à célula. E eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. A célula, ela é a menor unidade funcional e morfológica de todos os seres vivos. Como assim? As células, elas apresentam várias formas, elas apresentam várias funções, certo? Então, quando a gente tem um conjunto de organelas, a gente dá origem a uma célula. E o conjunto de células dá origem a um tecido. Todos os seres vivos, eles são formados por células. E quando nós temos esse agrupamento de células, dando origem aos tecidos. E quais são os tecidos existentes? Nós temos tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. O agrupamento, o conjunto desses tecidos, dá origem a um órgão. Por exemplo, o órgão o coração. Ele é composto de vários tecidos,
certo? No caso, tecido muscular estriado cardíaco. O conjunto de órgãos vai dar origem a um sistema. Como assim? Sistema respiratório. Eu tenho, por exemplo, pulmão, né? Eu tenho brônquios, bronquíolos. Sistema digestório. Tenho estômago, intestino delgado, intestino grosso, pâncreas, fígado. Então, quando eu tenho um conjunto de órgãos, eu dou origem a um sistema. Seja ele sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestório. O conjunto desses sistemas vai dar origem a um organismo, a um indivíduo. Esse organismo, por exemplo, nós, né? Nós temos no nosso corpo vários sistemas, um conjunto de sistemas. Sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório. Então, o conjunto desses sistemas dá origem ao organismo. Esse organismo, quando tem um agrupamento de vários organismos, de vários indivíduos, dá origem a uma população. População é o quê? É o conjunto de organismos ou o conjunto de indivíduos que se localizam em uma determinada região por um determinado tempo. O conjunto de uma população, eu tenho uma população A, com uma espécie específica. Eu tenho uma população B, com outra espécie. O conjunto dessas populações dá origem ao que nós chamamos de comunidade, certo? E o que seria a comunidade? Conjunto de comunidades vai dar origem ao ecossistema. E no ecossistema, nós temos a interação de várias comunidades interagindo entre si em um meio ambiente. E o conjunto de ecossistemas dá origem, então, à biosfera. Então, percebam que os níveis de organização dos seres vivos, ele vai ser, no caso, ele vai seguir uma ordem, né? Então, ele começa com átomos, conjunto de átomos, moléculas, o conjunto de moléculas, organelas, o conjunto de organelas, células, o conjunto de células, tecidos, o conjunto de tecidos vai dar origem aos órgãos, o conjunto de órgãos vai dar origem ao sistema, o conjunto de sistema vai dar origem a um organismo ou a um indivíduo, o conjunto de organismo ou indivíduo vai dar origem a uma população e o conjunto de uma população, comunidade, conjunto de comunidade, ecossistema, e quando eu tenho vários ecossistemas, eu dou origem a uma biosfera. Tranquilo? Aí vocês estão vendo um esqueminha que vai estar representando esses níveis de organização biológica, ou os níveis de organização dos seres vivos. Perceba aí que eu tenho aqui o átomos, né? Forma o conjunto de átomos, essas moléculas. As moléculas eu vou ter, ó, organoides. Olha como é a estrutura de uma organela. O conjunto de organela, ó, dá origem a uma célula. Conjunto de célula, ó, tecido. Perceba que os tecidos aí nesse desenho, ele vai ter o quê? Várias células unidas com uma função específica. Então, tecido é o que? É o conjunto de células que desempenham o quê? Uma função específica no indivíduo. Esse conjunto de tecidos, ó, dá origem a um órgão. Aí eu tenho o fígado, né, nessa minha imagem. O fígado, ele pertence a qual sistema? Ao sistema digestivo. Então, o conjunto de órgãos vai dar origem a um conjunto de sistemas. No caso aí, o sistema digestório. O conjunto de sistema a um organismo. Percebam aí que eu tenho apenas um único indivíduo, um único bonequinho. Quando eu tenho vários bonequinhos reunidos entre si, eu vou ter uma população. Quando eu vou ter um conjunto de população, no caso eu vou ter uma população A, que é uma espécie específica, a população B, que é uma outra espécie, vai dar origem a uma comunidade, ou seja, são várias espécies, né? No caso, elas vão interagir ali. E o conjunto dessa comunidade, como vocês podem ver, ó, vai dar origem a um ecossistema. Perceba que eu coloquei aí nessa imagem que tem comunidade mais biótipo, que é justamente a interação de toda essa comunidade com o meio que eles habitam. E o conjunto desses ecossistemas dá origem à biosfera, né? Então, aí tem essa imagem representando os níveis de organização biológica ou os níveis de organização dos seres vivos. Tranquilo? Perceba aqui os modelos de células, tecidos, órgãos e sistemas. Como é que nós representamos isso aí? Nessa primeira imagem, eu tenho aí representando um tipo de tecido. Esse tecido ele é composto de célula, como nós vimos.
E do lado, eu tenho uma célula, no caso uma célula vegetal, essa imagem verde, onde vai estar representando uma célula de uma planta. Né? Então, ela é verde por quê? Porque na célula de uma planta existem estruturas, existem organelas, no caso, que eles têm inserido um pigmento que vai estar proporcionando essa coloração. Tranquilo? Veja agora essa imagem no coração, que é um órgão. Percebam que esse coração, no caso o órgão, ele é formado de um tecido. Qual tecido? Tecido estriado cardíaco, né? No caso é um tecido muscular estriado cardíaco. Então esse órgão, no caso o coração, ele vai ser formado por um tecido muscular. E do lado a gente tem um sistema. Por quê? Porque o conjunto de órgãos dá origem a um sistema. No caso, esse sistema aí é o sistema respiratório. Perceba aí que eu tenho pulmão, tenho brônquios, bronquíolos, né? Diafragma, laringe, faringe, traqueia. Então, são as partes, são que compõem aí esse sistema. E esse sistema, o conjunto de sistemas, dá origem a um organismo. Então, nós vimos como é organizado os seres vivos, como eles são organizados, quais são os níveis de organização. Então, a gente precisa compreender, a gente precisa entender como o organismo ele vai ser organizado para que a gente possa entender como eles vão ser aplicados. Uso do microscópio. O microscópio, ele é um aparelho que é utilizado para visualizar uma célula. Nós vimos que a célula é a menor unidade funcional e morfológica dos seres vivos. Mas a célula, nós não conseguimos visualizar a olho nu. A célula, ela é microscópica. Então, para que nós possamos visualizar uma célula, nós precisamos de um aparelho específico. No caso, seria o microscópio. Então, veja bem, quando o ser humano não consegue enxergar objetos a olho nu, existem aparelhos que possibilitam tornar visíveis esses objetos, como é o caso dos microscópios. O microscópio, ele pode ser de dois tipos. Por exemplo, nós temos aqui o microscópio óptico, que é o mais utilizado nos laboratórios de biologia, que permite aumentar o objeto aproximadamente 1.500 vezes. Microscópio óptico, por quê? Porque ele vai ser utilizado com auxílio de uma luz. E nós temos também o microscópio eletrônico. Esse microscópio ele é bem mais específico, né? Ele vai permitir aumentar um objeto 100.000 vezes. Então, ele é bem mais complexo do que um microscópio óptico. Mas para o nosso estudo, nós vamos atentar ao microscópio óptico. E para compreender o processo de microscopia, nós precisamos entender quais são as partes deste microscópio. Então, vamos lá. Como vocês podem ver na imagem, esse microscópio, ele tem algumas partes, como por exemplo, tubo ou canhão. O tubo ou canhão, ele vai dar suporte das oculares. Como assim? Para que nós possamos visualizar o objeto em questão, nós precisamos visualizar, nós precisamos colocar os nossos olhos em uma determinada parte desse microscópio, que são justamente as oculares. Nós colocamos os nossos olhos ali e no caso vai estar sendo possível visualizar o que tem no objeto em questão. Tem também o braço, como vocês podem ver. O braço ele sustenta os tubos, a mesa, o condensador e os parafusos micro e macrométrico. Esses parafusos eles servem justamente para mexer, certo? A célula, no caso a célula que está na lâmina nesse microscópio. Parafusos micro e macrométrico, né? Permite justamente uma focalização, permite que a minha imagem ela seja focada, ela permite que eu consiga visualizar de uma maneira bem mais focada. As objetivas, como vocês podem ver, é um conjunto de lentes. Elas são responsáveis pela ampliação da imagem. Então, a gente tem ali uma célula, por exemplo, uma lâmina preparada, e nós vamos, no caso, saber como é essa célula. Nós queremos ampliar essa célula. Então, a gente vai utilizar essas objetivas, que é um conjunto de lentes
que vão possibilitar a ampliação da imagem. A mesa, como vocês podem estar vendo aí, pode ser fixa, móvel ou giratória. Isso vai depender do tipo de microscópio. E aonde a lâmina ela vai estar com o material, ou seja, com o objeto em estudo. Então, a lâmina com o material é colocado aí na mesa para que nós possamos observar. Como se trata de um microscópio óptico, ele tem uma fonte de luz, que é o local onde a lâmpada é posicionada e possibilita que nós possamos enxergar aí o que tem nessa lâmina, ok? A outra parte seria o revólver. O revólver é onde estão inseridas as lentes objetivas. Lembra que eu falei que nessa partezinha aqui do microscópio existe um conjunto de lentes, que são justamente as objetivas? Esse conjunto de lentes, elas vão ficar agrupadas. Elas vão estar inseridas em uma estrutura que nós chamamos de revólver. O diafragma, ele fica abaixo da mesa, né? Aí não dá para ver direito, mas ele fica abaixo dessa estrutura da mesa. Ele tem a função de projetar a luz para a lâmina, para que nós possamos, então, visualizar o que tem naquela lâmina que nós estamos estudando. A base, que é justamente o material de apoio do aparelho, e tem também o charió. O charió, ele permite o movimento da lâmina. Então, às vezes, a gente está analisando uma lâmina e o núcleo da célula está bem aqui, desse lado. Mas eu quero ver uma organela, por exemplo, o complexo de Golgi, que está lá do outro lado. Então, eu preciso ajustar, eu preciso movimentar aquela minha lâmina para que eu possa visualizar o que tem ali. Então, o chariot, ele permite essa movimentação dessa lâmina. E o botão de liga e desliga. Então, nós vimos que para analisar, para visualizar um objeto que até então não é visível aos nossos olhos, nós precisamos do microscópio. Então, de maneira bem resumida, como é que nós então conseguimos compreender? Como é que eu consigo visualizar aquele objeto em questão, uma célula em questão? Coloco no microscópio, coloco lá a minha lâmina preparada naquela mesa do microscópio, ajusto as objetivas, que é o conjunto de lentes que permite ampliar a minha imagem 5, 10, 40 a 100 vezes, dependendo do tipo de microscópio. E eu vou posicionar os meus olhos na ocular, que vai ser justamente por onde eu vou visualizar aquele objeto, aquela imagem em questão, ok? Então, o microscópio, ele vai ser essencial justamente para que nós possamos compreender o funcionamento de uma célula, por exemplo, de organismos, então, microscópios. Uma estrutura de um vírus, uma estrutura de uma bactéria, uma estrutura de um protozoário. Então, esse aparelho, ele vai possibilitar que nós possamos realizar, possamos estudar o que acontece em cada um desses micro-organismos, ok? Vamos resolver algumas questões em relação a isso, o que nós aprendemos. Nós vimos, então, os níveis de organização dos seres vivos, como os seres vivos eles são formados, todos aqueles níveis, aquelas sequências para compreender realmente essa organização. E depois nós vimos o microscópio, que é por onde nós analisamos, é onde nós vemos realmente o que acontece em um ser microscópico. Então vamos para as questões? Nessa primeira questão, ela vai falar assim: ao conjunto de várias populações de uma determinada área em um determinado período de tempo, dá-se o nome de... O item A tem espécie, B, comunidade, C, ecossistema, D, biosfera e E, biótopo. Perceba que nessa questão ele fala várias populações de uma determinada área. Então, se são várias populações, eu tenho aí o conjunto de populações. E nós vimos que o conjunto de populações vai dar origem ao quê? A uma comunidade. Então, nessa primeira questão, a alternativa é a alternativa B. Porque, entenda, dos níveis de organização dos seres vivos, vamos recapitular? Começa pelo átomo, conjunto de átomos, moléculas. O conjunto de moléculas vai dar origem ao quê? As organelas. O conjunto de organelas
Células. O conjunto de células vai dar origem aos tecidos. O conjunto de tecido vai dar origem a um órgão. O conjunto de órgãos, sistema. O conjunto de sistema, um organismo ou indivíduo. E um conjunto de indivíduos, vários indivíduos unidos, eu dou origem a uma população. Então, o conjunto de várias populações vai dar origem ao quê? A uma comunidade. E é justamente o que pede nessa questão. Ele diz assim, então, o conjunto de várias populações de uma determinada área. Então, perceba que eu tenho várias populações ali reunidas, de espécies diferentes. Então, eu vou ter o quê? Uma comunidade. Com isso, a alternativa dessa primeira questão é a alternativa B, comunidade. Tranquilo? Na questão 2, diz assim: sabemos que todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células. Entretanto, alguns organismos possuem apenas uma célula, enquanto outros possuem milhares. O conjunto de células com a estrutura e funções semelhantes recebe o nome de... A gente viu que célula, nos níveis de organização dos seres vivos, é a menor unidade funcional e morfológica dos seres vivos. Funcional por quê? Porque ela desempenha diversas funções. Morfológica porque ela vai ter várias formas, vários formatos. Então, por exemplo, se eu pegar uma célula do sistema do meu intestino, ela, no caso, ela vai ser de um tipo, ela vai ter uma forma. Diferente se eu pegar uma célula do meu tecido epitelial, da minha pele, ela vai ter já um outro formato, uma outra função. Então, quando ele fala que o conjunto de células, entendo, o agrupamento de células, com estrutura e funções semelhantes, recebe o nome de o conjunto de células, segundo os níveis de organização dos seres vivos, como nós vimos, vai dar origem a um tecido. Então, o conjunto de células, o agrupamento de células, com funções específicas, com formas específicas, eu tenho os tecidos. Então, a gente precisa saber realmente essa organização, essa sequência. Ah, mas se a sequência for diferente, se eu, por exemplo, falar que uma célula depois vem o órgão, depois sistema, não é bem assim, não pode. Tem que seguir uma ordem. Então, sempre vai ser naquela ordem para classificar os seres vivos. Tranquilo? Na terceira questão, ele vai falar assim: o microscópio óptico é o mais utilizado nos laboratórios de biologia e este apresenta partes essenciais que são inerentes ao microscópio moderno. A parte que é responsável pela ampliação da imagem. Então, aí, o que vai ampliar? A gente viu que o microscópio ele vai ser utilizado justamente para que nós possamos visualizar algo que, a priori, a nossa visão, nós não conseguimos visualizar a olho nu. Então, para visualizar alguma coisa microscópica, a gente precisa desse aparelho microscópio para ampliar aquela imagem, para ampliar aquele objeto. Então, quando fala a parte que é responsável pela ampliação daquela imagem no microscópio, é justamente aquele conjunto de lentes. O conjunto de lentes é chamado de objetivas, certo? Então, quando ele fala na questão que a parte responsável do microscópio pela ampliação da imagem são as objetivas, que, como nós vimos, é o conjunto de lentes. Então, esse conjunto de lentes vai possibilitar essa ampliação em 5, 40, 100 vezes. Tranquilo? Então, essa alternativa, a alternativa é onde tem objetivas na terceira questão. Na quarta questão fala assim: atualmente costuma-se agrupar os seres vivos em 3 domínios. De acordo com essa classificação, os organismos procariontes estão agrupados. Essa questão, gente, ele vai estar falando dos domínios que os seres vivos eles estão inclusos. Então, existem 3 domínios. Domínio bactéria, onde estão inseridas as bactérias e as cianobactérias. O domínio arqueobactéria, onde estão inseridas aquelas bactérias extremófilas, ou seja, aquelas bactérias que vivem em ambientes extremos, tipo perto de um vulcão, um ambiente muito gelado. Então, são bactérias que vivem em ambientes até então inóspitos por muitos seres vivos. Então, são as arqueobactérias, que pertencem, no caso, ao domínio árquea.
E tem o domínio eucária, que estão os eucariontes, como fungos, protozoários, plantas, os animais. Então, os seres vivos, eles são divididos, eles pertencem a esses 3 domínios. Perceba que o domínio bactéria e o domínio árquea, eles estão inclusos os seres procariontes. E o domínio eucária, os seres eucariontes. Então, vamos analisar cada item. No item A diz assim, que são exclusivamente do domínio árquea. Exclusivamente? Não, está errada essa alternativa. Por quê? Porque ele pergunta na questão os organismos procariontes. E os organismos procariontes, eles não estão exclusivamente no domínio árquea. Eles também pertencem ao domínio bactéria. O item B diz exclusivamente ao domínio bactéria. Não é exclusivo. Acabei de falar que eles também pertencem ao domínio árquea. O C, exclusivamente do domínio eucária. Nesse domínio estão os seres, estão os organismos eucariontes, não são os procariontes, então não é o item C. O item D fala nos domínios árquea e bactérias. Sim, os seres, organismos procariontes estão no organismo árquea e bactéria. Nos domínios bactéria e eucária, não. Eucária estão os eucariontes. Então, nessa questão 4, seria a alternativa o item D de dado, certo? Os organismos procariontes, eles estão agrupados nos domínios árquea e bactérias. Questão 5. Para finalizar aí a nossa aula sobre os níveis de organização dos seres vivos e microscopia. Ela fala assim, sobre os níveis de organização dos seres vivos, complete as lacunas abaixo. Diz assim, o primeiro tracinho fala assim, o conjunto de órgãos é chamado de conjunto de órgãos. Relembrem aí os níveis de organização, átomo, moléculas, organelas, conjunto de organelas dá origem a uma célula, o agrupamento de célula origina os tecidos, o agrupamento de tecidos, órgãos, conjunto de órgãos vai formar os sistemas, o conjunto de sistemas vai estar formando um organismo, o conjunto de organismo, uma população, várias populações unidas dá origem a uma comunidade, no caso, um conjunto de comunidade, um ecossistema. Então, quando ele fala o conjunto de órgãos é chamado de sistema. Então, no sistema eu vou ter vários órgãos. Então, o conjunto de órgãos dá origem a um sistema. O segundo tracinho diz assim, o conjunto de células com funções específicas. Células com funções específicas vai dar origem aos tecidos. Agrupamento de células origina os tecidos. Forma individual de um ser vivo. A forma individual de um ser vivo, um organismo em si, individual de uma mesma espécie, é uma população, né? Forma de um indivíduo, de um ser vivo, dá origem realmente a essa população que vai dar origem a um organismo. Conjunto de populações que vivem em uma determinada área, várias populações que habitam determinada área, dá origem ao que nós chamamos de comunidade. Então, gente, na nossa aula, nós vimos basicamente os níveis de organização, como os seres vivos eles são organizados e o uso do microscópio, esse aparelho que é utilizado na microscopia. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e até a próxima. Olá! Você viu nesta aula os níveis de organização dos seres vivos. Viu algumas imagens ilustrativas que ajudaram bastante na compreensão do conteúdo abordado. Aprendeu também sobre o microscópio e sua grande importância para o estudo das células e dos seres vivos. Viu também as partes do microscópio, como por exemplo, tubo e objetivas. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima!